Ele não era um explorador. Nunca se viu como alguém disposto a correr riscos. Era apenas um viajante comum, desses que confiam mais no brilho da tela do que no próprio senso de direção. Naquela manhã, tudo parecia simples demais para dar errado. O céu estava limpo, a estrada vazia. O aplicativo de mapas indicava um atalho, 2 horas a menos de viagem, um desvio curto, direto, quase óbvio. Ele hesitou por alguns segundos, poucos demais para desistir. Afinal, mapas não erram. E quando erram, quase nunca é grave. Foi com esse pensamento que virou o volante. Os primeiros quilômetros não levantaram suspeita. Asfalto gasto, mas firme. Árvores altas dos 2 lados, fechando a paisagem como um corredor verde. O sinal de internet começou a oscilar, mas isso era normal. Lugares afastados sempre tinham essas falhas, até que o mapa congelou. A seta parou. A linha azul tremeu. A tela piscou, como se estivesse tentando se localizar. Ele diminuiu a velocidade. Tocou na tela. Nada. O aplicativo reiniciou sozinho e voltou com uma frase curta, seca. Rota indisponível. Nenhuma explicação. Nenhuma alternativa. Ele olhou para a estrada à frente. Parecia mais estreita agora. Ou talvez sempre tivesse sido assim. O silêncio ficou mais pesado. Não havia vento. Não havia pássaros. Apenas o som constante do motor e a sensação incômoda de estar avançando para um lugar que não esperava visitas. Pensou em dar meia volta. Pensou de verdade. Mas algo o impediu. Um impulso difícil de explicar. Uma sensação estranha de que parar ali seria pior do que continuar. O mapa continuava aberto, inútil, mostrando um ponto que já não correspondia a nada real. Mesmo assim, ele olhava para a tela, esperando que ela se corrigisse sozinha, que retomasse o controle. Não retomou. A estrada começou a piorar. Buracos rasos, trechos de terra, marcas profundas de pneus que não pareciam de carros comuns, placas improvisadas de madeira, quebradas, ilegíveis, nada oficial. Nada que transmitisse segurança. Ele sentiu um nó no estômago. Aquela região simplesmente não existia no aplicativo, nem com zoom, nem com busca manual. Era como se aquele trecho tivesse sido apagado do mundo digital. O instinto gritava para voltar. Mas havia outro instinto, mais teimoso. Aquele que diz que já se foi longe demais para desistir agora. Era esse instinto que mantinha o pé no acelerador. O sinal desapareceu por completo, sem barras, sem dados. O celular escureceu por alguns segundos e voltou apenas com a tela preta. Nenhum mapa, nenhum aviso. Foi ali que o arrepio subiu pela espinha. A estrada fez uma curva fechada e revelou algo que não aparecia em lugar nenhum. Um posto antigo. Bombas enferrujadas. Uma cobertura baixa, cheia de buracos. Uma placa caída com letras quase apagadas. Ele parou o carro. Não por escolha. O motor simplesmente morreu. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Denso. Como se o lugar estivesse esperando. Ele tentou ligar o carro. 1 vez. 2. Nada. Saiu devagar. O ar parecia mais pesado do lado de fora. Um cheiro de terra úmida misturado com ferrugem antiga. Havia pegadas no chão, recentes demais. Algo se moveu dentro do posto. Um som curto, depois outro. Passos. Ele congelou. Quando a figura surgiu da sombra, o viajante entendeu que o problema nunca tinha sido o mapa. O problema era ter seguido o instinto. O homem saiu da sombra sem pressa, como alguém que já conhecia aquele encontro. Usava roupas antigas, gastas pelo tempo, e caminhava com uma calma desconfortável. Não parecia surpreso, não parecia curioso, parecia certo. O viajante tentou falar, mas a voz falhou. O homem observou o carro parado, o celular apagado na mão trêmula, e então sorriu de leve. Você errou o caminho, disse num tom quase educado. Aquilo soou definitivo demais. Não como uma opinião, mas como um diagnóstico. O viajante assentiu rápido, tentando explicar que o mapa tinha parado, que só precisava de ajuda para voltar. As palavras saíam atropeladas, frágeis. O homem riu baixo. Todo mundo diz isso. Fez um gesto simples,
apontando para dentro do posto. Não era um convite, era uma direção. O tipo de gesto que elimina alternativas. O viajante hesitou. Cada parte do corpo dizia para correr. Mas correr para onde? A estrada atrás dele parecia diferente agora. Curvas demais, distância demais. Como se o caminho tivesse se reorganizado enquanto ele não olhava. Entrou. Por dentro, o posto não estava vazio. Era pior do que isso. Havia objetos espalhados pelo chão, sobre mesas improvisadas encostados nas paredes. Mochilas abertas, garrafas quase vazias. Um par de óculos com uma das hastes quebradas. Um tênis solitário coberto de poeira. Nada parecia antigo o suficiente para ser esquecido. Havia pessoas, algumas sentadas, outras encostadas nas paredes, poucas em pé, todas silenciosas, todas com o mesmo olhar distante, como se estivessem presas num pensamento que nunca terminava. Olhos que já tinham passado do medo e agora só esperavam algo acontecer. O viajante sentiu o estômago afundar. Eles também seguiram um atalho, disse o homem atrás dele. Ou confiaram demais. Ele caminhou até uma mesa no fundo. Sobre ela havia mapas de papel, muitos, rasgados, anotados à mão, cheios de setas, círculos, avisos escritos com pressa. Nenhum completo. Nenhum levava para fora. Quando alguém entra aqui, continuou o homem, o caminho de volta começa a desaparecer. O viajante riu nervoso. Disse que aquilo não fazia sentido, que alguém daria falta, que a polícia viria, que mapas eram corrigidos o tempo todo. O homem virou o rosto devagar. Eles corrigem o que querem encontrar. O silêncio voltou a pesar. O viajante percebeu então que ninguém ali perguntava há quanto tempo estava preso. Ninguém falava em datas. O tempo não era mais uma referência confiável naquele lugar. Horas passaram, ou talvez dias. Às vezes alguém era levado para fora, sempre por um dos homens do posto, sempre com a promessa de uma tentativa. Alguns voltavam machucados, outros voltavam diferentes, olhos baixos, ombros caídos. Depois disso, nunca mais tentavam. Não havia gritos, não havia violência visível, apenas desistência lenta. Uma noite, o homem sentou ao lado dele. Disse que aquela região existia entre rotas, um espaço ignorado de propósito, um erro conveniente nos sistemas, um lugar onde decisões impulsivas acabavam caindo. Nem todo mundo chega aqui, ele disse. Só quem confia demais em seguir em frente. O viajante sentiu algo quebrar por dentro. Sempre acreditou que avançar era melhor do que parar, que insistir resolvia, que voltar atrás era fraqueza. Ali, essas certezas não serviam para nada. Com o tempo, ele parou de contar os dias. Parou de esperar resgate. Parou de olhar para a porta. A ideia de sair começou a parecer distante, quase absurda, como se pertencesse a outra vida. E sem perceber, começou a entender o verdadeiro funcionamento daquele lugar. Ele não prendia pessoas. Esperava que elas mesmas escolhessem ficar. O viajante acordou certo dia com uma sensação estranha de calma. Não havia pânico, não havia urgência, apenas um vazio estável, confortável demais para ser questionado. O posto tinha virado referência, o limite do mundo. Ele passou a ajudar, buscar água, separar objetos deixados pelos recém-chegados. Sempre havia objetos novos. Sempre alguém chegava achando que era passageiro, que aquilo era só um erro temporário. Ninguém ficava temporariamente. As lembranças do lado de fora começaram a falhar. Rostos sem nome, vozes sem som. Como se a memória estivesse sendo apagada aos poucos. Não por força, mas por falta de uso. O homem observava tudo à distância. Não precisava mandar. Não precisava ameaçar. O lugar fazia isso sozinho. Certo dia chamaram o viajante para fora. A estrada estava lá, igual à primeira vez. O asfalto antigo, as árvores fechadas, o silêncio absoluto. Parecia uma oportunidade, mas o corpo reagiu com medo. O homem ficou ao lado dele e disse apenas uma frase. Agora você pode ir. O viajante olhou para a estrada, sentiu o coração acelerar. Não de esperança, mas de insegurança. Ir significava escolher de novo. Significava confiar em algo que já tinha falhado uma vez. Ali,
Ele entendeu o truque final. O ponto de não retorno nunca foi o lugar. Nunca foi o mapa. Nunca foi a região hostil. Foi o momento em que sair passou a parecer mais perigoso do que ficar. Ele deu um passo para trás. O homem sorriu, satisfeito. Mais tarde, outro carro apareceu na estrada. Um veículo comum, um motorista comum, um celular brilhando no painel, mostrando um atalho perfeito. O viajante observou da sombra do posto. Reconheceu a hesitação curta. O volante girando devagar. Reconheceu a si mesmo. E não sentiu vontade de avisar, porque agora entendia. Alguns lugares não capturam pessoas. Eles apenas oferecem uma escolha e deixam que o instinto faça o resto. O tempo continuou passando sem marca. Não havia amanhecer definido, nem noites claras o suficiente para serem chamadas assim. O viajante parou de tentar medir. Quando percebeu, já não se lembrava de quando tinha chegado. A chegada tinha perdido importância. O posto funcionava como um organismo. As pessoas se moviam pouco, mas tudo estava sempre em ordem. Cada objeto tinha um lugar. Cada recém-chegado passava pelo mesmo ciclo. Confusão, negação, esperança, medo. Depois, silêncio. Ele reconhecia cada etapa porque já tinha vivido todas. Às vezes, ficava observando a estrada por longos minutos, não esperando sair, apenas olhando. Como quem observa o mar sabendo que não vai nadar. A estrada parecia sempre igual, mas nunca convidativa. Havia algo nela que afastava. Um aviso invisível. O homem raramente falava agora. Não precisava. O viajante já entendia as regras sem que fossem ditas. Sabia quando alguém novo estava para chegar antes mesmo de ouvir o carro. O ar mudava. O silêncio se ajustava. Quando o veículo surgia, vinha sempre devagar. Nunca em alta velocidade. Como se o próprio motorista sentisse que aquele lugar exigia cautela. O viajante observava tudo à distância. Via o carro parar. Via o celular ser consultado. Via a confusão inicial. O mesmo roteiro. As mesmas frases. As mesmas perguntas. E às vezes era ele quem se aproximava primeiro. Não dizia muita coisa. Apenas o suficiente para acalmar. Para orientar. Para conduzir até o posto. Percebeu isso tarde demais. Num desses momentos, enquanto guiava um recém-chegado para dentro, teve um lampejo. Uma sensação rápida, quase esquecida. Algo que parecia culpa, mas passou rápido. Como passam todas as coisas que não são alimentadas. Ele já não se via como prisioneiro. Também não se via como carcereiro. Era apenas parte do funcionamento. O lugar precisava de pessoas que conhecessem o processo, que tornassem a transição mais fácil, menos traumática. O instinto coletivo agradecia. Certa vez, o homem falou novamente com ele. Disse que o erro mais comum era acreditar que havia uma entidade maligna por trás de tudo. Um plano, uma armadilha consciente. Não existe isso, disse ele. Só escolhas repetidas. O viajante entendeu. O mapa não levava ninguém até ali à força. Ele apenas oferecia uma opção conveniente, um atalho lógico, uma decisão defensável. Tudo que vinha depois era consequência. As pessoas não eram capturadas. Elas chegavam. E ficavam. Em algum momento, o viajante deixou de se perguntar se ainda poderia sair. A pergunta perdeu sentido. A estrada continuava ali, disponível. Sempre esteve. A saída nunca foi bloqueada. O bloqueio acontecia antes. Dentro, muito longe dali, em algum lugar comum demais para ser lembrado, alguém reclamava do trânsito. Olhava para o celular. Via uma rota alternativa. Pensava que não custava tentar. O dedo tocava na tela. O volante girava. A viagem seguia. E o posto silencioso esperava. O viajante já não lembrava do próprio nome. Não porque alguém tivesse tirado isso dele, mas porque o nome deixou de ter utilidade. Ali dentro, nomes não diferenciavam ninguém. O que importava era o estágio. Chegando. Resistindo. Ficando. Ele estava no último. O corpo se movia sozinho. A mente também. Tudo funcionava sem atrito, sem perguntas desnecessárias.
Era assim que o lugar se mantinha, não com grades, não com ameaças, mas com adaptação. Às vezes, ele tentava lembrar do dia em que decidiu entrar naquele atalho. Não conseguia identificar o momento exato. A lembrança vinha quebrada, um céu claro, um volante nas mãos, a sensação de estar fazendo algo inteligente. Sempre essa sensação. Os recém-chegados ainda traziam pânico nos olhos, ainda falavam alto, ainda acreditavam que insistir resolveria. Ele via aquilo com distância, como se observasse uma cena antiga demais para provocar emoção. Quando alguém perguntava se havia saída, ele respondia com honestidade: "Ah." E era verdade. A estrada nunca foi falsa. O caminho nunca desapareceu. O erro não estava fora, estava na interpretação. Sair exigia algo que quase ninguém mantinha depois de chegar ali: coragem para admitir o erro. Coragem para voltar atrás. Coragem para escolher o desconforto imediato em vez da falsa segurança. Poucos tinham isso. O homem, aquele que parecia liderar tudo, não era um guardião. Nunca foi. Ele também tinha chegado um dia. Também tinha seguido um mapa. Também tinha confiado no próprio instinto. A diferença é que aceitou ficar cedo demais. Alguém sempre ocupa o lugar, ele disse certa vez. Não por obrigação, por encaixe. O viajante entendeu que agora era ele. Não houve cerimônia. Não houve anúncio. Apenas um dia em que o homem não apareceu mais. E o posto continuou funcionando exatamente do mesmo jeito. Nada mudou. Carros continuaram chegando. Pessoas continuaram errando. O ciclo seguiu intacto. À noite, quando o silêncio ficava mais profundo, o viajante às vezes sentia algo próximo de nostalgia. Não por uma vida específica, mas pela ideia de ter opções. A sensação era fraca, logo se dissolvia. O lugar cuidava disso. Em algum ponto distante, quase invisível, o sistema de mapas atualizava rotas, corrigia estradas, otimizava trajetos, sempre em busca de eficiência, e sempre deixava passar pequenos vazios, regiões ignoradas, espaços neutros, lugares onde ninguém oficialmente deveria estar. O viajante sabia que enquanto existissem atalhos, enquanto pessoas acreditassem que avançar é sempre melhor do que parar, aquele lugar nunca ficaria vazio. O erro nunca seria corrigido, porque não era um erro técnico, era humano. E enquanto alguém em algum lugar olhasse para a tela e pensasse que seguir o instinto era mais fácil do que questioná-lo, a estrada continuaria levando exatamente para onde sempre levou. Silenciosa, disponível, esperando.